Uma das maiores dúvidas que eu sempre recebo nos comentários e uma das maiores curiosidades de quem acompanhou o arco do Torneio do Poder em Dragon Ball Super é por que alguns universos ficaram de fora. O que tem de tão especial nesses universos para eles simplesmente não participarem? Se engana quem acha que eles simplesmente têm guerreiros mais fortes, ou ainda mais, os deuses da destruição mais fortes ou mais competentes. A verdade é que uma combinação de fatores rara, que fez com que eles fossem totalmente banidos, e o motivo disso é bizarro e faz com que o universo 7 tenha um grande problema nas mãos, mas nem Goku nem Vegeta sonham em saber disso ainda. Whis já sabe disso desde o começo de Dragon Ball Super, e foi exatamente por esse motivo que ele foi treinar Goku e Vegeta. Hoje eu vou revelar pra vocês toda a verdade sobre os universos 1, 5, 8 e 12. Começando pelo universo 1. O universo 1 é par do 12º universo, e é o primeiro da série de 12 universos, que inclui planetas, estrelas e uma grande quantidade de galáxias. Os universos ligados são chamados universos gêmeos, que não são ligados fisicamente, mas têm basicamente as mesmas raças e acontecimentos extremamente semelhantes. Sendo universos gêmeos, todos os planetas que existiram ou existem no primeiro universo também existem no universo 12, e parece coincidência que esses dois universos não participaram do Torneio do Poder, mas na verdade não é uma coincidência. E eu vou explicar o motivo quando eu ligar com o 12º universo, que eu vou falar logo depois desse, afinal os dois têm muito a ver. O universo 1 simplesmente é o universo com o maior nível mortal de todos, tendo 7 de nota de nível mortal. Pra vocês terem ideia, o universo 7 tem apenas 3,18. O seu Kaioshin se chama Anato, e ele é um bom responsável por isso. Agora eu vou explicar um pouco sobre o que é o tal do nível mortal, porque muita gente entende muito errado. Apesar do anime ter falado um pouco sobre isso, o mangá detalha muito mais. Por isso eu vou dar um detalhamento muito grande sobre o que é o nível mortal em Dragon Ball, e por que o Kaioshin influencia, o Hakaishin influencia e várias outras coisas. O Kaioshin Anato é o Kaioshin do primeiro universo, e ele aparece na saga Universe Survival. Ele é uma referência justamente por ser o Kaioshin do universo com o maior nível mortal. O curioso é que o Kaioshin é o responsável por criar os planetas e todas as vidas do universo, exato. Pra quem não sabe, em japonês Kai significa Deus. Shin também significa Deus, mas são palavras diferentes com um significado semelhante. Os Kaioshin são basicamente os deuses dos deuses, ou seja, os Kaios são os deuses e os Kaioshins, Shin em japonês sempre é usado para dar mais ênfase, para mostrar que é algo ainda mais. Então o Kaioshin, deus dos Kaios, ainda mais que os Kaios. Eles são basicamente os deuses da criação, e os Hakaishins, Hakai de destruição, Shin de Deus, os deuses da destruição. Sendo assim, os Kaioshins têm a capacidade de criar e os deuses destruir. Mas por que isso acontece? Porque basicamente os Kaioshins não têm total controle dos planetas que eles criam. Ou seja, pode ser uma loteria muitas vezes, mas se eles criam muitos planetas e têm uma capacidade mágica melhor, eles podem fazer criações melhores e dar origem a melhores planetas. Sendo assim, o nível mortal basicamente é o nível de quantos planetas tem, contabilizando as vidas que realmente valem a pena. Afinal, os deuses da destruição são orientados a acabar com aqueles planetas que estão acabando com o equilíbrio do universo. Por isso, o Yuan, que é o deus do universo 1, também é muito respeitado por manter o universo totalmente limpo e com os melhores planetas apenas. Então o trabalho do Yuan e do Anato é muito importante pro universo 1. Mas o deus da destruição do universo 1 é poderoso? Bom, na verdade, o Dragon Ball Super no mangá demonstra que não. Ele até faz uma lutinha interessante ali no anime, mas o anime nem considera nada dos acontecimentos do mangá, onde os deuses realmente lutam e demonstram seus poderes, é no mangá. No mangá tem uma luta realmente muito interessante onde todos os deuses se reúnem. Eles batalham entre si, e a maioria das pessoas que não acompanharam Dragon Ball na época ou leram o mangá depois, acreditam que é basicamente uma lutinha em que o Bills baixa em todos os deuses da destruição, só que não, isso não aconteceu. Era basicamente um Battle Royale para testar a arena, onde os deuses foram proibidos de não lutar a sério. Quem não lutasse a sério seria apagado, e teve uma luta realmente muito interessante. O único que demonstrou não lutar a sério foi o Belmont, pois ele fingiu de morto no final, mas ele não vai ser pauta aqui do vídeo, porque o Universo 11 não tá nessa seleção. E o Yuan não faz uma luta lá muito boa. Ele apanha pro Bills facilmente, basicamente não dá nenhum golpe que gera nenhum dano, sendo que quase todos os deuses tiveram algum destaque, mostraram alguma coisa diferente, mas o Yuan não. Então ele é um deus que aparenta ser meio fraco, porém competente, totalmente diferente do Bills, que é um deus forte, porém incompetente. E é por isso que eu falei lá no início que o Whis já sabia de tudo, e que foi esse o motivo que fez com que ele começasse a treinar Goku e Vegeta. Vocês se lembram que na primeira vez que o Bills apareceu lá no Batalha dos Deuses, já foi dito que ele estava acordando depois de uma soneca de 39 anos. E se a gente for reparar os acontecimentos do universo ao longo de todos os anos de Dragon Ball, a gente nunca tinha ouvido falar do Bills, porque ele ainda não tinha sido inventado, então Akira Toriyama tinha que dar um jeito de colocar esse personagem, mas não só é estranho que ele nunca apareceu mesmo sendo tão poderoso, então colocaram que ele sempre dorme. Isso faz com que ele não tenha tempo para poder destruir e fazer a função de Hakaishin, por isso o universo 7 tem um nível mortal tão baixo. Isso também explica o Majin Buu ter feito basicamente o que quis no universo durante tanto tempo, inclusive matar os Kaioshins que têm pacto de vida com o próprio Bills, ou seja, ele deveria preservá-los, e o Bills não fez nada. Embora não se conheça os guerreiros do universo 1, o fato deles ainda não terem aparecido, na minha opinião, é um dos melhores artifícios de roteiro que temos em Dragon Ball atualmente. Isso porque optaram por guardar alguns universos, e isso é para render história no futuro.
futuro. Afinal, se eles já gastassem todos os 12 universos no Torneio do Poder, seria muito mais difícil tirar ideia nova futuramente, então esses universos são para garantir história. Fora que também existem os 6 universos apagados por Zen'O, que podem ter voltado no final do Torneio do Poder quando o Android 17 pediu para restaurar todos os universos apagados. Bom, do universo 1 vamos falar sobre o universo 5. O quinto universo está ligado ao oitavo universo, que por coincidência é também outro que não participou do Torneio do Poder, ou seja, todos os universos que foram isentos têm um universo gêmeo também isento. Todos os planetas que existiram e ou existem no quinto universo também provavelmente terão existido ou existirão no oitavo universo. De acordo com a escala de Zen'O, o quinto universo é o universo com o terceiro maior nível de humanos, o nível mortal, tendo uma nota acima de 7, e portanto não precisou participar do Torneio do Poder. Seu Kaioshin é Oguma, que é descrito na visão geral do anime como um deus gentil que valoriza o equilíbrio entre o conhecimento e o poder. Ele tem uma pele rosa e usa roupas normais de Kaioshin, incluindo os brincos Potara. Aparentemente, eles quiseram descontinuar a ideia de Kaioshin do norte, leste, oeste, sul e colocar apenas um Kaioshin pro resto dos universos. Afinal, eles precisariam criar design de muito mais personagens. E para poupar trabalho, quiseram colocar apenas um Kaioshin, diferente do universo 7 que tem vários. O deus da destruição do quinto universo é Araki, que já é um deus que teve um desempenho um pouco melhor na luta dos deuses, mas também que não fez nada demais. É outro dos poucos que não demonstrou nenhuma habilidade especial. Não dá pra cravar que ele realmente não é um dos mais fortes, mas por feeling, ele não me parece ser um dos mais poderosos. Eu fiz uma história autoral aqui no canal um tempo atrás de Goku enfrentando os deuses da destruição, e lá eu utilizei esse personagem. Se você tem interesse em ver, eu vou deixar aqui no final do vídeo pra você poder acompanhar, a história ficou muito massa. Na primeira vez que Araki aparece no mangá de Dragon Ball Super, ele parece estar fazendo um tipo de meditação em um templo que parece um templo budista, o que mostra que ele mantém treinamentos mentais até hoje para se manter como um bom deus de destruição. Ele também demonstra ser um dos deuses com a aparência mais envelhecida, então pode ser que ele esteja há muito tempo no cargo, e a filosofia de trabalho dele é muito interessante. Na visão geral original do personagem, ele é descrito como um personagem que investiga com cuidado o que ele deve destruir. Eles contam que ele tenta expandir o potencial de seu universo com o mínimo de destruição possível, e é exatamente por isso que ele consegue manter um nível mortal muito alto e satisfazer o Zen'O. Agora vamos falar sobre o oitavo universo. Como falado, o oitavo universo é ligado com o quinto universo, e apesar dele também ter um nível mortal acima de 7, ele é apenas o quarto com o maior nível mortal, ou seja, de todos esses, é tecnicamente o mais fraco, pelo menos nesse quesito. Lembrando que o nível mortal não necessariamente reflete o nível de poder dos guerreiros desse universo. Assim como o universo 5 e o universo 1, os guerreiros desse universo ainda não foram revelados, mas já revelaram seu Kaioshin e seu deus da destruição. O Kaioshin se chama Iru, e ele é descrito na sua visão geral original como um indivíduo que adora fazer planos e fica contente quando eles começam a dar certo. Não se sabe exatamente se esses Kaioshins aqui são os supremos Kaioshins desses universos, e eles têm outros Kaioshins de setores por lá, ou se é um Kaioshin titular mesmo, mas se for apenas um, fica naquela hipótese que eu falei pra vocês. O Hakaishin desse universo é Liquir, que é o deus da destruição que, na opinião da galera, tem a melhor aparência. Ele basicamente é uma raposa de 3 caudas, e assim como os demais deuses da destruição, ele também é inspirado na cultura egípcia. Quanto à sua personalidade, Liquir vive consertando erros dos planos feitos por Iru. Ele destrói rigidamente todos que diminuem o nível do seu universo e não admite erros em planos. Liquir teve inclusive uma transformação. Quando ele se transforma, é possível ver sua forma de 9 caudas, visto apenas no mangá durante a luta entre os 12 deuses da destruição. Esse já foi um deus que teve bem mais destaque nessa luta, e na minha opinião, é um dos deuses da destruição mais fortes. Então precisamos ficar de olho que pode ser que ele seja um dos antagonistas, ou um personagem que pode render uma boa luta no futuro de Dragon Ball Super, afinal, a barreira dos deuses já foi rompida. Agora vamos falar sobre o 10º universo. Ele é o clone do primeiro universo. De acordo com Zen'O, é o universo com o segundo maior nível mortal de todos, ou seja, aparentemente o par de universo 1 e 12 é superior ao par 5 e 8, e os universos terem pares poderosos e serem coincidentemente os isentos, dá a ideia de que eles teriam isso por uma suposta causa natural. Talvez inclusive eles tenham comunicação entre eles, ou até um sentimento de fraternidade, diferente do universo 6 com o universo 7 e vice-versa. Provavelmente esses universos gêmeos também devem ter um tipo de rivalidade saudável, tudo para manter o nível mortal o mais alto possível, com isso diminuindo a chance da extinção do universo em algum delírio do Zen'O. O Kaioshin do universo 12 é Agu. Agu tem uma cabeça redonda e pele verde, com um tufo de cabelo. Ele usa roupas normais de Kaioshin e brincos Potara. Na sua personalidade, ele é descrito como Agu diz coisas virtuosas. Embora seu universo seja um dos que tem o maior nível de desenvolvimento, ele planeja melhorar seu universo ainda mais. Ele inclusive é mencionado na saga Trunks do mangá de Dragon Ball Super, quando Zamasu diz que Agu guardava a primeira máquina do tempo criada por um humano, e que Zamasu a roubou após tentar matar Agu, e ameaçar seguir Goku e Vegeta para atacá-los no passado caso eles fujam ao passado novamente. O deus da destruição do universo 12 é Gin. Gin se assemelha a uma criatura reptiliana aquática, usa as vestimentas tradicionais dos deuses da destruição na cor roxa. Gin faz destruição necessária impiedosamente, mas sem discriminação. Porém, recentemente ele esteve entediado porque não há nada para destruir, então está ansioso pro Torneio do Poder. Ele até tem um certo destaque na saga Universe Survival. Ele, junto com Agu e Martine, a anja do universo 12,
12, é convocado pelo sumo sacerdote, o Daishinkan, para assistir a partida de exibição de Zenyo entre o 7º universo e o 9º universo, junto com os outros deuses dos outros universos. Quando o torneio do poder está prestes a começar, os deuses do universo que não participaram do torneio, Yuan, Araki e Liquir, têm uma breve luta para testar a resistência da arena, porém Gin não quer participar, dizendo que já sabe como isso terminará. Quando eles terminam a luta, a arena fica danificada e o sumo sacerdote diz para eles consertarem e melhorarem as partes danificadas da arena, e Gin sorri, pensando que não lutou para que precisasse consertar a arena. Bom, como se tem anjos do universo 12, a única coisa que ficou faltando é falar dos anjos, que também são fundamentais para que os universos fossem isentos. Continuando no universo 12, sua anja, Martine, é assistente do deus da destruição Gin. Na visão geral dela, é dito que ela não tem muito o que fazer graças aos seus excelentes Kaioshins e deus da destruição, porém ela pensa em melhorar o nível dos dois ainda mais. Assim como todos os anjos, ela tem pele azul clara e cabelo branco, que no caso usa penteado para trás. Ela usa vestes cinzentas e carrega um cetro. Agora vamos falar de Korun, o anjo do 8º universo. Ele é descrito como um anjo muito assertivo e não tem vergonha de compartilhar sua boa opinião de si mesmo. Ele, como todos os anjos, tem pele azul clara e tem um cabelo branco no estilo similar ao do sumo sacerdote. Ele usa vestes marrons e carrega um cetro. Agora vamos falar de Cooktail. Tail é o assistente do deus da destruição do 5º universo, Araki. Na visão geral, ele é descrito como: Cooktail observa seus excelentes Kaioshins e deus da destruição e tenta aprender do conhecimento dos dois. Ele tem um cabelo branco esticado para trás. Ele também é alto e musculoso e usa vestes verdes e carrega um cetro. Para completar o último anjo, o anjo do 1º universo é Awano. Ele é o assistente de Yuan. Ele é um indivíduo gordo e usa uma roupa similar ao dos outros anjos na cor salmão, também com um topete em seu cabelo branco. Ele também tem uma habilidade interessante e seu alto nível permite que ele sinta tudo o que acontece em seu universo. Awano, com seu chefe Yuan e o Kaioshin Anato, são convocados pelo sumo sacerdote para assistir a partida de exibição de Zenyo, onde é explicado que seu universo não vai precisar participar do torneio. Bom, pegando as descrições dos personagens, Kaioshins, anjos e deuses, dá pra ver que esses universos foram isentos simplesmente pelo nível de profissionalismo de todos os envolvidos, e é por isso que o Whis quis treinar Goku e Vegeta, para que Bills fosse substituído, afinal ele é um péssimo deus da destruição. Bom, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre os 6 universos que foram apagados e podem ter sido restabelecidos pelo desejo do Android 17. Se você tem interesse, comenta aí embaixo. Se tiver comentário suficiente, vou fazer o próximo. Deixa o like também. Todas as novidades de Dragon Ball você vai encontrar aqui, os próximos capítulos do mangá e vídeos temáticos como esse. Então é basicamente isso, pessoal. Obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!